com o resultado de ontem, a vitória do Palmeiras, ele ultrapassou o Cruzeiro na tabela, foi a 52 pontos, o Cruzeiro ficou com 50, o Flamengo tem 54. Uma vitória do Cruzeiro mantém aquela escadinha, né? 54, 53, 52. Em caso de empate, o Flamengo vai a 55, o Cruzeiro ficaria com 51, que não é um cenário horrível, mas nos deixa longe do próprio Flamengo, que teria um jogo a menos, e do Palmeiras, que teria 2 jogos a menos e 1 ponto a mais que a gente. Então a gente vê até nessa régua de aproveitamento aqui, ó, esse último ponto aqui, Flamengo 75% de aproveitamento, Palmeiras 72%, Cruzeiro 66%. Isso aqui, para o Cruzeiro, já representa uma campanha que normalmente garante título, né? Pelo menos no futebol brasileiro é assim, 2 pontos por partida, você vai estar brigando pelo título. Me contem, como está a expectativa de vocês? E assim, eventualmente empate, eventualmente derrota, deixariam ali uma sensação, um gostinho ruim, assim, um incômodo nessa campanha do Cruzeiro? Ou a gente precisa realmente exaltar tudo que foi feito até agora, independente do que vai acontecer nesta noite? Eu acho que independente do que vai acontecer nessa noite, a campanha do Cruzeiro ela é uma boa campanha. É claro que a gente torce para que o Cruzeiro consiga somar os 3 pontos. Dependendo da circunstância do jogo, você acaba até também enxergando ali de uma forma mais positiva um empate. Acho que o Cruzeiro precisa de voltar a pontuar, Caramujo. E aí é claro que é uma tarefa muito grande. Torço para que o Cruzeiro consiga, mas eu acho que a campanha do Cruzeiro até aqui ela é muito boa. Claro que quando você está ali perto e por tudo que o Cruzeiro representa na história, a gente está sempre com expectativa de título. Mas o objetivo do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro é uma classificação direta à Copa Libertadores. Então, se o Cruzeiro conseguir terminar conquistando o seu objetivo, é um ponto positivo. E aí a gente pode pegar até lá o início do ano, tudo que a gente passou, um trabalho ruim, troca de treinador em meio de temporada, um elenco que não foi montado pelo atual técnico, e o Cruzeiro tem conseguido competir na parte de cima da tabela contra 2 equipes que o desempenho das mesmas assim fala por si só, né? Tem todo o fator também econômico, projetos mais consolidados, mas para mim, independente do que aconteça hoje, é uma campanha muito boa do Cruzeiro, claro, torcendo e tendo a expectativa sempre de uma vitória do Cruzeiro, respeitando, entendendo a qualidade do Flamengo, mas sempre na expectativa de 3 pontos. Não dá para falar que não estamos felizes com a campanha do Cruzeiro, né? Foi traçado um objetivo e o Cruzeiro vem cumprindo muito bem esse objetivo, né? Que é chegar à Libertadores, que, se possível, né? Claro, uma vaga direta. E o Cruzeiro está fazendo exatamente aquilo que foi traçado a ele. Copa do Brasil também, o Cruzeiro com chances reais de título. Acho que isso acaba mexendo um pouco mais com o torcedor, porque as possibilidades aumentaram no decorrer da competição. Mas como disse o Pedro, né, nós, enquanto torcedores, queremos títulos, né? Estamos em busca disso. O Cruzeiro acabou batendo na trave o ano passado, e a partir do momento que você fortalece a sua equipe, você cria novas possibilidades e esperança também no coração do torcedor. Então, acho que é um pouco por aí. O Campeonato Brasileiro, e aí especificamente falando do campeonato, né, essa reta final, acho que cada ponto passa a ser passa a ter um peso decisivo, né? Então, esse confronto contra o Flamengo, claro, não vai apagar nenhuma campanha, mas vai criar novas esperanças caso o Cruzeiro consiga os 3 pontos. Eventualmente, um ponto para um concorrente direto nessa etapa final de competição também pode ser extremamente importante. Talvez para o torcedor não consiga dar tanta importância nesse momento, mas lá na frente isso pode ser um pouco mais fácil, essa percepção. Ô Caramujo, eu não acho a campanha do Cruzeiro boa, não. Eu acho a campanha do Cruzeiro excelente, totalmente fora da curva. 66% de aproveitamento de pontos é coisa demais, em especial para um clube que trocou de treinador 6 meses atrás. 6, 7 meses atrás, Leonardo Jardim estava chegando aqui no Brasil, em Belo Horizonte, para tocar um projeto, um elenco que ele não montou, um elenco desequilibrado, não só do aspecto técnico, tático e físico, mas também de atletas que não tinham um envolvimento correto com o projeto do Cruzeiro e não fazem mais parte do plantel, muito por esse motivo.
E aí ele precisou fazer com que a coisa acontecesse com pouquíssimo tempo. E com pouquíssimo tempo ele fez com que a coisa tomasse uma forma que eu, sinceramente, não esperava. Para mim, se o Cruzeiro tivesse a campanha ali do Fluminense, do São Paulo, do Bragantino, eu acharia super normal, tá? Para uma equipe que trocou de treinador em fevereiro, a forma como o elenco foi montado, e assim, tem muitos acertos na montagem desse elenco, mas não tinha método, não tinha processos. A gente, né, ontem mesmo a gente estava discutindo aqui questão de cláusula contratual do Bolassi. Era um outro estilo de fazer futebol. E aí você traz um treinador que nunca atuou no Brasil para trabalhar com um elenco que ele não montou. O normal seria o Cruzeiro ter oscilado muito mais do que oscilou até aqui em performance e em resultado. Então, independente do que acontecer, eu ia falar amanhã, do que aconteceu hoje à noite lá no Maracanã, empate, derrota, eu acho que isso não muda o tamanho da campanha do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. É uma campanha excelente. O Cruzeiro provavelmente vai confirmar essa vaga direta na Libertadores com antecedência, que é o plano número 1 dessa gestão, né? Retornar à Libertadores em 2026, e isso é fundamental, gente, até do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro precisa voltar a disputar a Libertadores para, em breve, esse time conseguir ser autossustentável, porque hoje o futebol do Cruzeiro não é. Mas para ser, ele vai precisar estar em competições como a Libertadores, vai precisar vender atletas, e tudo isso passa por você ter um time competitivo, sempre brigando pelas primeiras posições. Então, o Cruzeiro está muito perto de confirmar o seu primeiro objetivo da temporada. O mês de outubro vai ser fundamental para o Cruzeiro ver se no Campeonato Brasileiro ele realmente vai conseguir entrar na briga pelo título ou não. E aí, para mim, isso passa por vencer Flamengo, vencer Palmeiras, vencer Sport, vencer Fortaleza. Infelizmente, principalmente por causa da derrota para o Vasco, se tivesse pelo menos um pontinho ali, né? O Cruzeiro teria que ser perfeito no mês de outubro. Vai ser? É difícil a gente imaginar que sim, né? E cobrar perfeição é uma coisa muito complicada. Eu, particularmente, não vou cobrar. Se quiser, né, ter essa pretensão de entrar de vez nessa briga, o mês de outubro é fundamental, vai precisar vencer hoje, vai precisar vencer os próximos jogos. Mas independente de entrar na briga pelo título no Campeonato Brasileiro ou não, acho que a campanha do Cruzeiro é excelente e nada vai mudar isso. E ainda tem a Copa do Brasil, onde aí sim, eu acho que o Cruzeiro, sendo semifinalista, ele é candidato a título, ele é candidato a ser campeão. Não tem nenhuma equipe que está viva na Copa do Brasil que está jogando muito mais do que o Cruzeiro, para a gente falar, nossa, é impossível o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil. Não é. Claro que a gente tem que esperar para ver dezembro como as outras equipes estarão, como o Cruzeiro estará, mas aí sim eu acho que tem uma possibilidade muito real de uma conquista de título, e eu acho muito impressionante o Cruzeiro, que trocou de treinador 6, 7 meses atrás, que mudou totalmente a sua forma de fazer futebol, poder terminar o ano com um título nacional. Assim, é impressionante o que está acontecendo na Toca. Então, parabéns a todo mundo que está trabalhando lá, se esforçando muito para diminuir essa distância, e parabéns ao torcedor do Cruzeiro, porque eu não tenho dúvidas que, principalmente no Mineirão, né, o torcedor empurrou essa equipe e ajudou a conquistar muitos desses resultados, porque assim, é uma mudança muito drástica, muito rápida. Né? A gente esquece como que o Cruzeiro estava em janeiro, naquela eliminação ali para o América no Campeonato Mineiro, a gente esquece. E para estar do jeito que está hoje, é muito impressionante para mim. O Caramujo, daqui a pouco a gente fala aí sobre time, né? O Cruzeiro já voltou aqui depois da ativação lá nas Laranjeiras do Fluminense, que é pertinho aqui. Mas sobre isso tudo aí que falou, né? Eu acho que a Rafa tem um ponto que é importante, e eu já vi muita gente falando sobre hoje ou ganha ou acabou. Acabou o quê, né? Primeiro que o Flamengo, se ele vence o jogo, ele vai abrir uma diferença importante e ainda vai ter muito campeonato pela frente, né? Mas não acabou nada para o Cruzeiro, né? Não pode... Por isso que a gente falou lá atrás, né? Medir as expectativas, esperar o campeonato afunilar ainda mais para ver a real briga do Cruzeiro, né? Se, como a Rafa disse ali, e a gente já falou lá atrás, os 6 jogos, contando do Vasco, que tem agora que vai terminar numa sequência do Palmeiras,
se a gente pontuar bem, vai ficar aí nesse bolo, né? Claro que o ideal hoje aqui é já recuperar a derrota para o Vasco, derrotar um favorito e embolar a história toda novamente, né? Porque o Cruzeiro colocaria aí uma pimenta legal, né, nesta tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas é importante o torcedor ter essa noção de que buscar uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026 será uma temporada para a gente agradecer muito. Sei que ter gente que vai pegar o corte. Nossa, acostumaram com Cruzeiro, não sei o quê. Eu torcia para um Cruzeiro que... Pô, eu também torço. Todo mundo aqui torce. E todo mundo quer ser campeão. Assim como os outros querem também, né? Então, importante a gente entender aí os processos. Mas, claro, né? O Cruzeiro tem hoje aí uma chance de seguir neste bolo aí e seguir bem, né? Porque se vence o jogo aqui hoje, a gente volta para BH mais gigante ainda, viu, Caramujo? Aí liga aquele modo, né? Aquele modo de insanidade, aquele modo Dagoberto lá de 2013, né? Se a gente ganha do Flamengo, a gente fica meio maluco. Eu sei que fica, viu, Rafa? Não adianta negar, não, que fica todo mundo louco. Mas enfim, meus amigos, e eu acho que a gente deve sempre lembrar o discurso que o Leonardo Jardim sempre teve, e principalmente ele falou isso no dia que o Cruzeiro era líder do campeonato, né? Quando o Cruzeiro tinha vencido o Flamengo e Palmeiras, ele falou: a nossa briga é o G4. Ah, mas você está na liderança. A minha briga é G4. Eu não vou ficar mudando a minha expectativa de semana para semana. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que lembrar, né? Não se deixar abalar demais se eventualmente o Cruzeiro não ganhar o jogo de hoje, tá? E se a gente ganhar, pode ficar maluco? Pode um pouquinho, mas no domingo a gente tem que ganhar do esporte também. Porque o que faz um time ser campeão é regularidade em alto nível. Não adianta você ganhar o confronto direto e tropeçar contra o Ceará, contra o Santos, contra o Vasco, como a gente fez. Então a gente precisa manter, né, a regularidade em alto nível que a gente conseguiu ter na maior parte da trajetória.